Neste vídeo, nós meditaremos um pouco sobre o cristão e a política, a Bíblia e a política. Quais são os nossos deveres na sociedade? Podemos usar a fé e a Bíblia como instrumentos para propor mudança social? Nós podemos introduzir, através das Sagradas Escrituras, projetos para a política e o bem-estar da sociedade? Fica conosco até o final, pois neste vídeo nós falaremos de política e Bíblia Sagrada. Falando de etimologia e uma pesquisa rápida sobre a palavra política, política deriva do grego antigo politeia, que por sua vez indica todos os procedimentos que são relativos à polis, ou seja, à cidade. E significa que tanto cidade como sociedade, comunidade e coletividade estão relacionados a todas as ações que são promovidas através de administrar a cidade para o bem-estar comum. Então, política ou político é aquele que se preocupa com a coletividade. O homem já nasce um ser político porque ele depende da coletividade para que a sua vida faça algum sentido, no sentido dos relacionamentos interpessoais. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo Jesus, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E muitas pessoas entendem que as coisas velhas são todos os valores e também a dedicação e o buscar das coisas deste mundo. Há um entendimento entre os cristãos que a nova vida é apenas pensar na intelectualidade dentro da Bíblia Sagrada, na vida espiritual e não se preocupar com a vida em comunidade, com a vida nesta terra. O que nos aproxima e nos distancia em relação à fé, à Bíblia, e à política, à vida em sociedade? Muitas são as discussões em relação a isso, fazendo com que muitas pessoas tenham pensamentos diferentes em relação à vida em comunidade, à vida em coletividade e à política. Fica conosco até o final, pois nós iremos ver isso, nós iremos trazer aqui um respaldo também histórico e bíblico, com o intuito de nos fazer tomar uma decisão na nossa vida em relação à política. A política existe na mais remota antiguidade. Até o próprio Deus delega funções de autoridade para os homens. Podemos usar aqui a Bíblia Sagrada em Gênesis 45, os versículos 8 e 9, que diz: Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente ou governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai e dizei-lhe: Assim tem dito o teu filho José: Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores. José, em sua conclusão de toda a sua saga, perseverança, sabedoria e dom de Deus, ele reconheceu que Deus o levantou como político na nação soberana daquela época, para que através do Espírito de Deus, a sua soberania viesse providenciar o livramento não só à sua família, mas a toda a terra naquela época. O pastor Greg Boyd, ele diz que o reino do mundo tem como essência um reino de poder imposto. Várias versões: democráticas, socialistas, comunistas, fascistas e totalitárias. O exercício do poder sobre as pessoas. Olhando para o início das civilizações, os homens mais fortes, os valentes, começaram a ter domínio sobre os outros porque eles davam vitória guerreando quando havia algum cisma com outra tribo. Esses poderosos ou esses valentes, esses homens fisicamente mais bem dotados, passaram a ser líderes sobre os outros. E aí temos histórias dos gigantes, temos também Nimrod na Torre de Babel, temos também a história de como surgiu a coroa do rei, pois o símbolo de liderança era o touro, e os homens naquela época usavam capacetes com chifre de touro para mostrar
que esse tal é o líder sobre os outros. Por isso que quando você pesquisa estátua de Moisés no Google, você perceberá que ele tem 2 chifres, pois chifre, tanto na Bíblia como fora dela, significa poder e autoridade. Desde o início, Deus ordenou ao homem dominar a terra. Ele deveria dominar a terra e dominar os outros seres, os outros animais, como por exemplo está descrito em Gênesis 1, 26 a 28. Alguns estudiosos entendem que a dominação de homem sobre homem está relacionado à queda. E em Lucas capítulo 4, dos versículos 5 ao 7, na tentação de Satanás a Cristo Jesus, Satanás disse que ofereceria todos os reinos deste mundo, porque a mim me foi entregue. E significa que o diabo, aquele que enganou Eva e o seu marido Adão, através agora desses homens que querem tentar ainda mostrar o seu domínio, ele por trás, através dos seus ardis, governa o mundo através dos homens ímpios. Tanto é que em Provérbios capítulo 29 fala sobre o justo que governa e o ímpio que governa, a felicidade do povo e a infelicidade do povo. E o desejo de Deus é que tenhamos paz e felicidade. Porém, Adão, o perfeito como governante, ele produziria o bem comum padronizado para a manutenção da sociedade. Então, o homem provavelmente deveria governar sobre os outros homens, porque assim eles promoveriam a administração das cidades e tudo que é de comum para todos deveria e é necessário ser administrado. Então, seria um governo de justos para justos. O homem buscou reafirmar a sua autoridade sobre a criação através das hierarquias. Temos um exemplo clássico em Gênesis capítulo 11, dos versículos 4 ao 7, quando Nimrod, aquele que significa rebelião, aquele que se rebelou, ele levanta a Torre de Babel e escritos extra-bíblicos dizem que o intuito de levantar a torre é para que não só afrontasse ao Deus Todo-Poderoso, mas que pudessem se proteger de um eventual dilúvio que já havia acontecido e que poderia varrer a terra mais uma vez. E por causa disso, surgiu líderes que governavam toda aquela grande obra de soberba, em que Deus olhou para aquela grande obra e confundiu a comunicação para que o seu intento não acontecesse. Porque em Gênesis capítulo 11, o próprio Deus confessa que o povo unido jamais será vencido, quando ele diz que os pensamentos do homem são um e ninguém poderá impedi-los. Já temos aí, biblicamente falando, um princípio de que o poder emana do povo. Com o tempo, o poder político passou por um processo de sacralidade. Os líderes se tornaram verdadeiras divindades, em que, impondo poder, subjugava o povo sobre a sua soberania. Mas, quando olhamos para as Sagradas Escrituras, temos Jesus Cristo em Lucas 22, os versículos 25 e 26, dizendo: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados de benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós será como o menor, e quem governa como quem serve. Temos aí um princípio do reconhecimento que política ou ser político é ser um servo de todos e não um dominador de todos. E significa que o líder, quanto mais humildade e dependência da sabedoria e das leis de Deus ele tem, mais benefício trará para a coletividade e para a sociedade. Não apenas a luta do poder pelo poder, mas da autoridade para o benefício comum a todos. Na Inglaterra, o rei ele era chamado de o vigário de Deus. E o maior exemplo de religião política está em Roma, em que se resume na deificação do soberano. No próprio Egito Antigo, o faraó era considerado o soberano, a divindade, o Deus Sol. O desenvolvimento dos Estados Unidos da América foi baseado em leis das Sagradas Escrituras, e o entendimento era que estava acontecendo um êxodo da Europa
para a América do Norte, e isso teve por base a construção dos 13 estados, que foram protótipos para outras sociedades. A influência da lei das Sagradas Escrituras é tão importante no mundo que está relacionado a conquistas e descobrimentos de continentes inteiros, de ânimo e conquista a fim de navegar para conquistar e descobrir outros lugares. Uma das coisas que impulsionou isso foi guerras entre muçulmanos e cristãos. Se levanta no mundo o entendimento de liberdade através da fé, uma fé bíblica. Isso fez com que ideais e pensamentos democráticos fossem estabelecidos, não só nos Estados Unidos da América, mas em várias partes do mundo. Por isso, muitos entraram na política por causa de valores bíblicos, para defenderem na sociedade valores bíblicos, como, por exemplo, Gandhi, Martin Luther King, Mandela e muitos outros. Na era moderna, o homem abandonou esses pensamentos libertários e passou a se relacionar na política com um pensamento mesquinho, de apenas trazer para si mesmo vantagens através das necessidades imediatas. Foi estabelecido na sociedade e na política um pensamento de consumo. Um narcisismo tomou conta dos corações e agora a política não tinha um pensamento de coletividade, mas um pensamento de amor próprio e individual. Ou seja, abrir um leque para que o meu coração se vendesse aquilo que eu necessito e que este político supre as minhas necessidades. Por isso que os políticos sabem que o alívio imediato do povo e o pensamento individual fazem com que seja possível comprar o voto das pessoas. Onde nós deveríamos pensar na coletividade e no desenvolvimento e na administração da sociedade para votar, e não naquilo que vem a mim como benefício pessoal. Por causa desse desgaste da política, em perceber que o homem passou a ser apenas uma moeda de troca, um gado no meio de tudo isso, a política foi colocada como suspeição e as pessoas agora não queriam saber da política. Ela passou a ser algo pejorativo e desprezado por uma grande parcela da sociedade. Então aí se criou o entendimento do eleitor homo bobus. O que seria um eleitor homo bobus? Seria aquele que não decide votar pela sua engenhosidade intelectual, mas pela emoção, abraçando uma simples explicação de um regime que lhe proteja da exploração. Então o homem agora, ou o eleitor bobo, está olhando um discurso em que ele será protegido por este poderoso. E isso lhe satisfaz, porque ele não pensa para votar, ele apenas sente para votar. A falta de diferenças ideológicas entre os partidos e também o pensamento de que agora as nossas relações estão agora baseadas em um clientelismo. O que é isso? Quem resolve o problema de quem? Que partido político ou que político resolve o problema da sociedade e tal problema? Muitos deles, ao longo do tempo, nem são resolvidos, mas nessa relação de clientelismo, dentro das promessas dos políticos, sempre eles estão prometendo a mesma coisa. Aquele discurso repetido, eu vou lutar pela educação, eu vou lutar pela segurança, eu vou lutar pelo saneamento básico. Até hoje, o nosso país, Brasil, não resolveu nem o saneamento básico. Falando dos valores bíblicos e dos ataques a esses valores bíblicos, nós podemos identificar 3 segmentos ou 3 características daquilo que é oposição aos valores bíblicos dentro da política e dentro da sociedade. Primeiro, aqueles que conhecem os valores bíblicos, mas são omissos e indiferentes. Eles não são uma voz para ajudar a sociedade e para ajudar as pessoas. Eles olham, mas desprezam. O segundo é a natureza relacional. São aquelas pessoas que vivem só para si. Dentro desse movimento do clientelismo, eles buscam a promoção do seu bem-estar e esquecem da vida da coletividade. Do grego, a palavra idiotes, que gerou a palavra idiota, significa aquele que olha para o seu próprio umbigo, aquele que pensa apenas em si mesmo.
E tem o terceiro grupo, um grupo perigoso e pernicioso, que são os grupos de novas ideologias. Se os valores bíblicos não estão sendo conservados, então surge um grupo libertário, um grupo revolucionário, que traz novas ideologias para transformar a cultura estabelecida, tentando promover um bem-estar da coletividade, mas sem se preocupar com as consequências dessas mudanças drásticas da cultura e da intelectualidade da sociedade. Nisso surge aqueles que são denominados de conservadores e aqueles que tentam mudar a cultura. O que são os conservadores? O conceito de conservador se torna às vezes até um pouco difícil, porque existe o conservador que aceita poucas mudanças e existe aquele conservador mais raiz, ou seja, aquele que busca continuar mantendo ou conservando aquilo que ao longo dos séculos esteve estabelecido, principalmente em relação aos valores da família, ao comportamento dos integrantes da família, para que a felicidade continue sendo conservada. Já existem outros que são os progressistas, que são aqueles que acham que a sociedade precisa se desenvolver, que ela está atrasada, mas que muitas vezes eles querem mudar a cultura do povo de uma forma muito drástica, trazendo grandes prejuízos para a sociedade. Como, por exemplo, a revolução sexual, que já tentou várias vezes mudar o comportamento da vida sexual e também da vida intelectual da sociedade, trazendo muito prejuízo para o povo. Existe uma frase que diz: somos produtos da nossa formação social, mas não prisioneiros dela. Deus, em sua soberania, ele interfere na história do homem para organizar essa história. É como se fosse aquele patinho de corda, que você dá corda e ele vai caminhando, mas para que ele não bata na parede, você que tem o domínio do caminhar do patinho, vai lá e dá um toque nele, ele vira e vai para outro caminho. Assim é Deus ao longo da história. Deus deixou o mundo, deixou a matéria e as relações entre nós para nós desenvolvermos ela. Mas Deus também colocou a lei dentro do coração de todo homem e é Deus quem coloca do trono, quem tira do trono. E nós entendemos, segundo o Novo Testamento, que toda a autoridade é constituída por Deus, dentro de sua permissão ou de sua vontade soberana. Ou seja, o rei não é a lei. Ao contrário, a lei é que é o rei. É chamado de o lex rex. A lei é o rei. Então a palavra ela é soberana acima dos soberanos. E isso Deus fez implantando dentro da consciência do homem a sua lei, segundo Romanos capítulo 2 e versículo 15. A frase de William Penn diz: se não formos governados por Deus, então seremos regidos por tiranos. O pensamento, por exemplo, judeu é o desejo de que as leis de Deus elas predominem, estejam acima das leis civis. Sempre esteve relacionado. As leis civis, as leis morais e cerimoniais do povo hebreu sempre se confundiam em um único soberano que era o legislador. Na época dos hebreus no deserto, o nome dele era Moisés. Já o islamismo, ele adota um movimento mais isolado da sociedade. As suas leis e a religião também se confundem, porém ele se fecha para a sociedade. Não tem esse pensamento de trazer o benefício para todos. Já no Brasil, domina a teologia da libertação, em que, pelo nosso país ainda ser um país de uma grande quantidade de pessoas pobres, esses pobres se tornam os atores ativos da administração e da política no nosso país. Oriundo desse movimento também surge o pentecostalismo, que é basicamente definido como a emoção dos pobres. E no meio de tudo isso, ainda surge a teologia da prosperidade, que veio para arrasar os corações, tirando o transcendente e estabelecendo no coração aquilo que é material, tirando o foco de Deus para nós olharmos apenas para a nossa vida e o progresso dela e a prosperidade material. Fazendo de Deus agora aquele que promove o nosso bem-estar físico, emocional e material, esse se tornando o fim somente da presença de Deus.
A questão é que Deus não pode ser nulo dentro das questões sociais. Se excluirmos Deus da política, nós enfraqueceremos a sociedade e os seus ideais de bem-estar. O desejo de Deus é trazer o bem-estar para a sociedade. Deus se preocupava com a saúde física da nação de Israel, colocando mandamentos e leis, como por exemplo a circuncisão, que ajudava também na higiene do povo de Deus. A questão da dieta, de comer tal alimento e não comer tal alimento, também era Deus promovendo o bem-estar para o seu povo. Na vida em sociedade e em comunidade, Deus deixou até escrito na Bíblia Sagrada leis sobre a higiene fora da congregação, ou seja, fora daquele espaço que seria a cidade onde eles estavam. Eles deveriam levar os seus dejetos ou fazê-los fora daquele ambiente. O príncipe dos pregadores, Charles Haddon Spurgeon, ele disse que a eloquência seja lançada aos cães, em vez de permitir que as pessoas se encaminhem para o inferno. As leis, elas vêm de Deus, mesmo antes do homem cair em pecado e ter agora uma vida desnorteada. Em Gênesis capítulo 2, dos versículos 15 ao 17, Deus fala com Adão e lhe dá deveres, direitos, proibições e punições. Ele deveria lavrar e guardar a terra para que ela produzisse o fruto para a sua existência, e também ele não poderia comer da árvore do mal, ou seja, que lhe trouxesse algum prejuízo. Deus estava protegendo e dando limites de obediência ao homem. Mas também Deus deixou a lei, mostrando para Adão que se ele assim procedesse, ele seria punido, dizendo: certamente, se dela comerdes, morrendo morrereis. Então Deus estabeleceu as leis para que o homem vivesse bem. É claro que nós estamos no mundo, mas os nossos valores não são do mundo. Enquanto vivemos aqui, temos que trabalhar para o nosso bem-estar, mas os nossos valores não se confundem com os valores deste mundo. O objetivo de Paulo nesta vida era propagar os valores bíblicos. Em Atos capítulo 25, dos versículos 9 ao 12, ele apelou dentro da política, dentro da sua cidadania, para César, sabendo ele, provavelmente, que seria morto em algum momento, então ele apelou para que ele subisse até a mais alta instância da política do Império Romano, para que assim ele pudesse externar os valores bíblicos e falar sobre Deus. Sabedoria que Paulo recebeu de Deus para pregar a palavra. O cristão homo bobos, ele se faz de desentendido para não pôr em prática as ordens bíblicas de nós cuidarmos uns dos outros. Essa é a ordem soberana de Deus. O reino de Deus é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então as leis de Deus falam de cuidarmos uns dos outros, de nos fortalecer como indivíduos, como sociedade, para o nosso próprio bem-estar. Jesus Cristo deixou isso bem claro. Quando der um copo de água a alguém, quando visitar um enfermo ou alguém no presídio, a mim você está fazendo, ou seja, estamos fazendo a vontade de Deus. Na Bíblia Sagrada temos referências bíblicas no sentido positivo e negativo sobre política, como por exemplo Gênesis 41, do 38 ao 44, Daniel capítulo 2, capítulo 4 e capítulo 5, soberanos da Babilônia que foram levantados por Deus. Deus manifestou o seu poder, Deus usou Daniel, eles lançavam editos honrando a Deus, e Deus sempre usava os seus servos de forma estratégica para censurar a política, censurar os líderes da nação, como por exemplo Jeremias para os judeus, não só em Jerusalém como no Egito, João Batista lá na Judéia também contra os políticos e contra os religiosos, ou seja, a função do profeta no Antigo Testamento e também no Novo Testamento é falar em benefício da sociedade. Em Gênesis capítulo 19, do 24 ao 25, a ira de Deus caiu sobre algumas cidades por causa do seu pecado, por se entregarem aos seus próprios desejos. Sempre quando havia uma anarquia em uma região, nós podemos identificar dentro das Sagradas Escrituras o derramar do juízo de Deus. Por exemplo, no período dos juízes e também nas regiões
de Sodoma e Gomorra. Quero concluir este vídeo pensando sobre 3 tipos de cristãos e o seu envolvimento dentro da política. Primeiro, o cristão que precisa se envolver com a política, que há uma necessidade disto para promover o bem-estar para todos e não só para um segmento. O cristão que procura dentro das Sagradas Escrituras respaldo para entender que ele não deve se envolver com a política, que ele apenas deve pensar sobre coisas transcendentais, sobre teologia e sobre o seu próprio bem-estar. E o terceiro, existe aquele cristão que ele nem quer pensar sobre isso. Aquele cristão que ele espiritualiza tudo, que até para votar ele usa a parte espiritual e diz, vai ganhar quem Deus quiser, né? E não pensa no bem-estar da coletividade. Deus nos deu conhecimento e sabedoria para analisarmos, decidirmos. E o povo ou a nação, ele tem o líder que merece. Por isso, nós precisamos ter conhecimento, inteligência e sabedoria de Deus para colocar no poder, através do voto, pessoas que buscarão como servos, como políticos, como servos de todos, trazer o bem-estar para todos. Não só a busca do poder pelo poder, mas para servir a sociedade. Em Mateus capítulo 5 e versículo 13, diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, falando de discípulos de Jesus Cristo, a igreja do Senhor. Existem em nós valores, valores que são imutáveis e valores que são inegociáveis. E quando nós analisamos as Sagradas Escrituras, vemos um Deus que deseja que a igreja ore por aqueles que estão em eminência, por aqueles que estão em destaque na sociedade, para que haja paz. Mas também nós temos em nós a incumbência de sermos testemunhas dos valores bíblicos. E de maneira alguma nós podemos apoiar pessoas, partidos e ideologias que promovem o mal. Porque os nossos valores estão acima de um ícone, acima de uma pessoa, de um candidato ou de um partido político. Os valores de Deus, os valores bíblicos devem ser o norte da igreja. Deve ser o caminho que nós precisamos sempre seguir e nunca desistir dele. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu fico feliz em ter contribuído um pouco dentro das Sagradas Escrituras, através da Bíblia Sagrada, para que nós possamos tomar as nobres decisões enquanto sociedade, enquanto cidadão civil. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.